estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 4, quero lembrar que o PET 4 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é o professor Bruno Galvão de Ciências e nessa aula nós vamos retomar os temas sistemas digestório, respiratório, cardiovascular e excretor, que foram necessários para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 3. Não é isso, professor? Isso mesmo, Bruna. Tudo bem com você? Tudo jóia. Esse assunto normalmente os alunos acham muito interessante. Eu particularmente também gosto muito porque o funcionamento dessa máquina humana é impressionante e é mágico. Exatamente, eu ia falar essa palavra. Que maravilha, adivinhei. Obrigado, Bruna. Aluno, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Se Liga na Educação de Ciências. E como a Bruna disse, vamos resolver algumas questões aí de acolhimento do PET 3, que é para você, aluno do 8º ano do ensino fundamental. Bom, a Bruna já citou aí os assuntos que nós vamos tratar hoje. Eu vou apenas falar um pouquinho de cada um rapidamente aqui, lembrando algumas funções básicas. Lembrando que o sistema digestório, ele tem essa função de transformar os alimentos em moléculas menores, bem pequenas, para distribuir esse alimento por todo o nosso corpo. O sistema respiratório tem essa função de capturar o oxigênio do ar e transmitir esse oxigênio, então pegar esse oxigênio, colocar na corrente sanguínea, para que entre em ação o sistema cardiovascular e leve na corrente sanguínea esse oxigênio para todo o corpo. E o sistema excretor tem a função de filtrar o nosso sangue, tirar toxinas do nosso sangue, tirar substâncias que não são boas para o nosso organismo. Vou dar destaque aqui o seguinte: o sistema cardiovascular ele interliga todos esses sistemas, porque afinal de contas o sistema cardiovascular é um sistema que está relacionado diretamente com a circulação sanguínea, portanto transporta tanto os nutrientes que o sistema digestório torna pequeno para nós, né, que o sistema digestório trabalha nele. O sistema cardiovascular também está envolvido no transporte do oxigênio, que é o que nós chamamos de circulação sanguínea, e também está relacionado ao sistema excretor, porque essas moléculas impuras, essas substâncias tóxicas para o nosso corpo, chegam nos rins através de veias e artérias. Para ser mais específico, chegam através de vasos sanguíneos. Na verdade, para ser até menos específico. Vamos lá para algumas questões aí. A Bruna vai me ajudar mais uma vez. Muito bacana, Bruna. Vamos lá. Questão 1. Quais substâncias são digeridas na letra A, boca, letra B, estômago e letra C, intestino delgado? Essa questão está na página 48 do PET, na semana 1. Obrigado, Bruna. Bom, e aí a gente pensa, então, a gente está pensando em 3 órgãos aí do nosso sistema digestório, que é a boca, o estômago e o intestino delgado. E eu até cheguei a comentar na minha aula que essas regiões elas têm um pH diferente. O que é isso? Uma acidez diferente. Algumas regiões são mais ácidas, outras regiões são neutras e outras regiões é o contrário de ácido, que nós dizemos que são mais básicas. Isso está relacionado diretamente com o tipo de enzima que trabalha em cada região dessa do sistema digestório. Por exemplo, a boca ela tem um pH que nós chamamos de pH alcalino, ou seja, ela não é nem ácida e nem básica. Perdão, eu falei alcalino? Voltando aqui, a boca ela tem um pH neutro, tá? Que não é nem alcalino, que é a mesma coisa que básica, agora sim, e também não é ácido. Por que isso é importante? Porque na boca age uma enzima que ela digere amido. Amido, para você ter uma ideia, é uma espécie de açúcar. Mais especificamente, ele é um aglomerado de glicose. Glicose, que é uma molécula que muito provavelmente você já ouviu falar, porque quando falamos em pessoas diabéticas, a gente pensa em glicose alta. Mas todos nós temos glicose no corpo, precisamos de glicose, é a nossa principal fonte de energia e principalmente do cérebro. Nosso cérebro consome uma grande quantidade de glicose. E essa glicose ela precisa de ser extraída dos alimentos e já começa lá na boca.
Quando você come, por exemplo, uma espiga de milho, aquela massinha branca dentro do milho, você já comeu milho, não é, Bruno? Claro. Você gosta de milho? Adoro. Ah, maravilha. Aquela parte branca dentro do milho, aquilo ali é um amido. Então, querido aluno, esse amido, ele precisa de ser digerido. E ele começa a ser digerido na boca por uma enzima chamada amilase, que funciona em pH neutro, ou seja, que funciona desde que não esteja ácido nem básico. Por isso a importância aí da boca, da saliva produzida na boca aí, para começar o nosso processo de digestão. Em seguida nós temos o estômago, um dos principais alimentos digeridos no estômago são as proteínas. Um exemplo clássico de fonte proteica é a carne. Então, quando você come carne, você está ingerindo uma grande quantidade de proteína. As proteínas, elas fazem parte da composição do nosso corpo e é por isso que a carne é tão rica em proteína, porque a carne nada mais é do que a composição do corpo de outro ser vivo, de um animal. Então, essa carne, ela precisa de um processo lento e um processo longo de digestão. Isso ocorre no estômago. O estômago ele tem um pH muito ácido, por causa da presença de um ácido chamado ácido clorídrico. E esse ácido ele é fundamental para pegar essas proteínas presentes na carne. Imagina que a proteína aqui é a minha mão fechada. E você quer que algumas enzimas façam a sua ação sobre essa proteína. Você concorda que essas enzimas vão conseguir alcançar o lado externo, o lado de fora da proteína, mas o lado de dentro da proteína está protegido? E você precisa que as enzimas alcancem o lado interno dessas proteínas. E aí que entra a acidez do estômago também, porque essa acidez vai ajudar a desfazer essa conformação da proteína e deixando ela mais exposta, mais aberta. E aí entra algumas enzimas, como é o caso da pepsina, presente no estômago, é a principal enzima do estômago, que vai começar a digerir essa proteína que está mais fácil, mais aberta devido à ação do ácido clorídrico. Então, no estômago acontece principalmente digestão de proteínas. E intestino delgado. Intestino delgado, ele tem um papel muito importante também na digestão de lipídios. Quando você pensar em lipídio, pense em gordura. A temida gordura, tão mal falada gordura, não é bem assim. Precisamos de gordura, é uma fonte de energia que nós conseguimos estocar e estocar com muito mais eficiência do que estocar glicose. A gente consegue estocar glicose no fígado e tal, mas cada molécula de glicose, ela não tem a quantidade de energia que você consegue estocar se você estocar gordura, então. Gordura é muito importante, acredite nisso. Não estou dizendo para você comer gordura em excesso, hein? Por favor, de forma alguma. Então, o intestino delgado ele tem um papel muito importante na digestão desses lipídios, que são as gorduras, porque a vesícula biliar, que pertence ao fígado, ela consegue produzir alguns sais, que formam um líquido que é a bile. Esse bile é cheio de sais, que vão ajudar também, da mesma forma lá atrás, no estômago que a acidez ajudava a abrir proteínas. Esses sais biliares, esses sais produzidos lá no fígado, pela vesícula biliar, vão abrir também essas gorduras, e aí vai entrar uma enzima também agindo aí, que é a lipase. E aí outra coisa aqui, no intestino, aí nós não temos o pH neutro e não temos o pH ácido igual no estômago. Agora a gente tem um pH mais básico. Básico, eu também posso dizer que é a mesma coisa que alcalino, é o contrário de ácido, ok? E essas enzimas funcionam bem neste ambiente. E aí está aqui as respostas, então. A boca digere principalmente amido, o estômago proteínas, o intestino delgado lipídios. Gostaria de deixar claro para você que não é que o estômago e o intestino delgado digerem apenas o que está escrito aqui, são os principais. É bom saber que, por exemplo, as proteínas começam a ser digeridas lá no estômago e aí elas são transformadas em pedaços menores de proteínas que nós não chamamos mais de proteínas, chamamos de peptídeos. E esses peptídeos vão ser digeridos ainda mais lá no intestino delgado, tá? Que fique claro isso, existem outras enzimas digestivas e o intestino delgado ele não digere só lipídio, ele também digere alguns peptídeos, tornando-os menores ainda
até ter o tamanho, né, de moléculas do tamanho adequado para entrar dentro da nossa circulação sanguínea. Vamos para mais uma, Bruna? Vamos lá. Questão 2. O que é hematose? Onde ela ocorre? É a questão 5 da página 54 do PET, da semana 2. Obrigado, Bruna. Bom, hematose, quando nós pensamos em hematose, é bom pensar nos nomes em biologia. Quando você começa com hemato ou hemo, você está pensando em sangue, porque o sangue é muito rico em células chamadas de hemácias. Então, quando você pensa em hematose, você está pensando de alguma forma no sangue. E a hematose nada mais é do que a troca gasosa que existe entre os vasos sanguíneos, mais especificamente capilares sanguíneos, que são vasos bem fininhos, que estão em contato com o pulmão, mais especificamente com os alvéolos pulmonares, que é onde realmente ocorre a troca gasosa. E os alvéolos, então, eles são como pequenas bolsas, bem fininhas essa parede desses alvéolos, e esse ar, esse oxigênio que você precisa colocar dentro do seu sangue, fica dentro dessas bolsas. E junto dessas bolsas estão muitos vasos sanguíneos. Nós dizemos então que os pulmões são muito vascularizados. Eles têm uma grande rede de vasos sanguíneos, especificamente mais ainda os capilares sanguíneos, que são bem fininhos. E é nessa região entre alvéolos e capilares sanguíneos que ocorre a troca gasosa, que entra oxigênio no sangue, saindo do pulmão, e que o sangue também devolve o gás carbônico, que é um produto do nosso metabolismo, para depois a gente jogar fora na expiração. Então eu inspiro, lá nos alvéolos o oxigênio passa para os capilares sanguíneos, e quando eu expiro, eu estou jogando fora o que o sangue trouxe, que foi a sobra, o produto, o que nós não queremos utilizar no nosso corpo, que é o gás carbônico. Então é essa a ideia aí. Vamos para a questão 3 então, Bruna. Ah, perdão, que pecado. Olha só, vou corrigir esse pecado aqui. Vamos deixar aqui um pouquinho a tela para você olhar a resposta aqui da forma que está escrito aqui. A hematose é um processo de trocas gasosas que ocorre nos capilares sanguíneos dos alvéolos pulmonares através da difusão de oxigênio e gás carbônico. Está vendo que a resposta que está aqui no slide não me deixou mentir, certo? Agora sim, Bruna, vamos para a questão 3. Baseado na figura deste assunto, faça um esquema com setas e palavras descrevendo a circulação sanguínea, de forma que demonstre os caminhos do sangue venoso e arterial no coração e os destinos destes. É uma atividade 3 da página 59 do PET. Obrigado, Bruna. Essa é uma questão um pouquinho complicada, a princípio na cabeça do aluno, mas não precisa de fazer um desenho miraboloso. Não é aula de artes aqui, Pode ser um esquema, isso, perfeito. Pode ser uma bola, um desenho de uma bola como se fosse coração, dividir em 4 cavidades e colocar setinhas, indo em direção ao pulmão, indo em direção ao corpo. Eu vou colocar um desenho um pouco mais complexo que eu usei na aula, só para você entender esse processo. Então vamos seguir aqui as setinhas que estão aqui representadas nesse desenho, lembrando sempre que o sangue ele sempre vai entrar no coração pelo átrio direito e depois pelo átrio, né? E aí a gente vai ver que os átrios são a entrada do sangue no coração e ele só vai sair depois que passar pelos ventrículos. Isso é uma ideia boa de você saber. Então tá aqui, ó. Nós temos então, seguindo as setinhas, a entrada do sangue pelo átrio direito, seguiu para o ventrículo direito. Lembrando que o lado direito não entra em contato com o lado esquerdo, então se chegou no ventrículo direito, agora tem que sair do coração. Saiu do coração aqui, seguindo aqui alguns vasos sanguíneos que vão ser direcionados aos pulmões. O pulmão vai então fazer o trabalho dele, né, que nós sabemos que é colocar oxigênio no sangue. Nós chamamos esse processo aqui que eu estou falando de pequena circulação, vocês vão entender por quê. E aí, ao sair dos pulmões, vai entrar pelo átrio esquerdo, lembrando que sempre entra pelo átrio. Então, essa saída do coração para os pulmões e depois voltando para os pulmões, esse sangue, nós chamamos de pequena circulação. É uma circulação entre o pulmão e o coração. Bom, então, continuando aqui seguindo as setinhas. Entrou no átrio esquerdo, sempre entra pelo átrio, obrigatoriamente vai ter que ir para o ventrículo. Entrou no ventrículo esquerdo,
E do ventrículo, o sangue vai ter que sair do coração mais uma vez. Agora esse sangue, então, vai sair do coração pela artéria aorta e vai seguir em direção a todos os tecidos do corpo, entregando o que o sangue tem que entregar para todo o corpo, nutrientes e oxigênio. E volta novamente para o coração, pelas veias cavas, e obviamente vai entrar no coração novamente pelo átrio direito. E sempre vai seguir esse caminho. Esse aí é um esquema, você pode fazer apenas com palavras, círculos, quadrados, e vai ficar, pode ficar simples e bem informativo. Vamos para a última questão de hoje, Bruna. Questão 4. Quais órgãos formam o sistema excretor humano? Atividade 1 da página 61. Obrigado, Bruna. Bom, eu vou colocar aqui uma figura, porque essa figura vai ajudar a gente a ver rapidamente quais são os órgãos que formam o sistema excretor. Hoje em dia é muito utilizado o nome sistema urinário, porque é bem mais específico para essa excreção de urina. Então nós temos aqui no sistema excretor 2 rins, veja só, um rim direito, um rim esquerdo. Saindo de cada rim, nós temos um ureter para cada rim, então nós temos os ureteres. Esses ureteres vão levar a urina produzida no rim até a bexiga. A bexiga vai ter esse papel de guardar a urina durante um tempo, até um determinado limite. Em geral, os adultos conseguem armazenar até 300 ml de urina. E temos finalmente a uretra, que vai ser então aquele ducto ou aquele canal por onde a urina vai sair da bexiga e ser expulso para fora do corpo do ser humano. Repare que nesse desenho eu tenho aqui a veia cava e a aorta, a veia cava e a artéria aorta, que na verdade são as que trabalham com fluxo sanguíneo para dentro e para fora dos rins. É importante destacar que a veia cava e a artéria aorta não fazem parte do sistema excretor. Como eu disse anteriormente, o sistema cardiovascular está relacionado com os demais sistemas por causa do transporte. Então, basicamente, nós temos aí 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra. São os órgãos que formam o sistema excretor. Como eu disse, Bruna, falar dos sistemas que fazem parte do funcionamento do nosso corpo é muito interessante. E eu tinha isso para falar hoje. Eu gostaria de agradecer a Bruna, agradecer a você, aluno, e desejar a você bons estudos.